Até poucas horas atrás, Kayano Takumi vivia uma vida normal no Japão. Foi acidentalmente morto por Sil, o deus do vento, e enviado para uma floresta estranha, onde vive cercado por criaturas monstruosas de outro mundo, enfrentando Red Wolf de classe C. Ele perfura o coração do primeiro com sua habilidade Air Shot e repete o feito nos oponentes restantes. Irritado por ter problemas tão cedo, ele guarda os lobos em seu inventário para juntar materiais e sobreviver neste mundo insano. Pouco antes de entrar na floresta, Takumi se depara com um ser misterioso que pede desculpas sem motivo aparente. Sem entender nada, o garoto questiona o que está acontecendo. O ser se identifica como Sifiril, um deus que explica estarem em um lugar sagrado. Takumi inicialmente pensa ser uma pegadinha, mas Seiyu confessa ter matado acidentalmente o garoto ao consertar uma fenda no espaço-tempo. O conhecimento básico deste novo mundo, seu idioma e várias habilidades foram inseridos no corpo de Takumi, agora com 20 anos, apesar de ter derrotado os Red Wolf e subido para o nível 3. Ele continua sua jornada para descobrir por que foi parar ali. Durante sua caminhada, ele encontra duas crianças perdidas e tenta se comunicar com elas, mas elas parecem assustadas demais para confiar nele. Vendo as barrigas das crianças roncando, Takumi pega um pouco de comida de seu inventário e oferece a eles. Inicialmente desconfiados, eles acabam devorando o alimento. Takumi consegue roupas para cada um e os convida a seguir para a cidade, embora as crianças ainda não tenham respondido a nenhuma pergunta sobre si mesmas. Usando sua avaliação de status, Takumi nota que ambos têm 5 anos, mas nenhum nome. Ele batiza o garoto de Alan e a garota de Helena. Para sua sorte, os gêmeos começam a segui-lo. Ele planeja fazer algumas pausas para não os cansar, mas logo percebe que não são tão frágeis quanto imaginava quando enfrentam javalis enormes com determinação. Após o susto inicial, Takumi pede que avisem se forem correr perigo e eles concordam. Estranhamente, os gêmeos parecem adaptados à perigosa floresta e até obedecem quando avisam sobre a aproximação de um urso. Como recompensa, recebem carinho e ganham o coração de seu pai adotivo. Continuando a caminhada, Alan e Helena demonstram habilidade ao lidar com quem cruza seu caminho. Ao anoitecer, seu pai adotivo decide ficar e preparar o jantar. Após compartilharem uma refeição em volta da fogueira, as crianças parecem mais tranquilas. Takumi protege a árvore onde dormem e assim começa sua aventura em Eudia. Chegando à cidade, surpreendem os guardas, que não esperavam ver um jovem e duas crianças sobreviventes da perigosa floresta de Gaia. Takumi inventa uma história sobre buscar ervas medicinais, o que convence os guardas. Embora preocupado com a falta de identificação, ele recebe uma identificação provisória para ele e os gêmeos. Enquanto exploram a cidade, Takumi percebe o medo de Alan e Helena em relação a estranhos. Mais tarde, visita um santuário do deus do vento, onde seu deus o alerta sobre as crianças, sugerindo deixá-las em um orfanato. Takumi finge concordar, mas depois descobre que o deus tinha outras intenções ao colocá-los em seu caminho. O deus revela que Alan e Helena não são crianças comuns e pede ajuda a Takumi para protegê-los. Irritado por não ter sido informado antes, Takumi acaba aceitando cuidar dos gêmeos e os leva para uma hospedaria para passar a noite. Os gêmeos ficam encantados ao ver uma cama confortável e aproveitam para brincar antes de dormir. Takumi recebe um caloroso bom dia de Alan e Helena quando chegam à cidade. Ele estava preocupado com a reação dos dois diante de tantas pessoas desconhecidas ao redor, mas as coisas parecem mais tranquilas do que ele imaginava. Logo, Takumi decide levá-los à Guilda dos Aventureiros. Ao chegar lá, são recebidos por Luna e ele solicita o registro como aventureiro para si e para as crianças, explicando que não há idade mínima para isso. Depois de preencher os formulários, Takumi fica encantado com a guilda, mas Alan e Helena ainda parecem receosos. O responsável tranquiliza-os, garantindo que tudo ficará bem e que não precisam ter medo. Após algum tempo, os cartões de identidade ficam prontos e Takumi descobre que podem ser usados como documentos oficiais. Além disso, ele percebe que subiu para o nível 11 depois das suas atividades na Floresta Gaia. A recepcionista explica os diferentes ranks da guilda, que vão de F a SS, mencionando que atualmente não há ninguém na categoria mais prestigiada da instituição. Ela ressalta que é possível criar grupos para missões, e o rank da equipe será a média dos ranks de todos os membros. Takumi escolhe uma missão no mural e vai até a recepção antes de começá-la. Takumi decide criar um grupo e a recepcionista informa que o time precisa de um nome. Observando as crianças, ele as enxerga como anjos e decide chamar o grupo de Asas Brancas. Para a primeira missão do grupo, Takumi escolhe o trabalho mais simples de coletar tem ervas lily em um prazo de TR dias. Os Asas Brancas vão até uma floresta onde só aparecem monstros fracos como slimes. Com o local seguro, o responsável permite que eles trabalhem sem preocupações. Ao encontrar a primeira erva lily, Takumi chama os garotos para verem e ensina como coletá-la sem danificar a planta.
Allen e Helena seguem o exemplo e logo voltam com uma erva cada, ganhando um cafuné de Takumi. Em pouco tempo, acumulam uma grande quantidade de ervas, deixando a recepcionista surpresa com a quantidade obtida tão rapidamente. Luna elogia os filhos e diz que foi através do próprio esforço deles que conseguiram aquele dinheiro. De repente, um homem na guilda fica irritado com a presença das crianças, afirmando que aquele não é lugar para brincadeiras. Takumi não fica quieto diante da ameaça e confronta o homem. Luna tenta acalmar a situação, mas o homem agarra Takumi. Allen e Helena intervêm, dando uma voadora no agressor. Quando estavam prestes a finalizar o confronto, Takumi intervém para evitar o pior. Preocupado, ele pergunta à recepcionista sobre possíveis punições para a confusão, mas ela garante que agiram em legítima defesa. Pouco tempo depois, o mesmo guarda que os recebeu no portão chega para resolver a situação. Luna avisa Takumi que as crianças estão chorando de preocupação. Ele pergunta o que está acontecendo e elas expressam medo de serem abandonadas por causa do incidente. Takumi abraça os filhos e promete que nunca os abandonará, explicando ao guarda o que aconteceu. O aventureiro relata o conflito com o homem, revelando seu nome, enquanto o soldado se inteira da situação de Granvolt Lowen, o segundo capitão da filial de Sherin dos Cavaleiros de Guia, ao perceber que as crianças choravam com medo de serem abandonadas, questiona se Takumi seria capaz de tal ato, o que o ofende profundamente. Takumi explica que Alan e Helena não são seus filhos, mas sim gêmeos que encontrou na Floresta Gaia, sem saber se foram abandonados ou se perderam lá. Luna lembra que um grupo de vendedores de escravos do reino de Argo foi atacado por monstros perto da floresta, levantando a preocupação de que as crianças tenham sido usadas como isca enquanto os vendedores fugiam. Takumi então pergunta se pode cuidar dos dois, e Granval, reconhecendo o vínculo entre Takumi e os gêmeos, concorda. Luna, uma entusiasta de expedições a lugares misteriosos, se adianta para saber quais materiais Takumi coletou da Floresta Gaia. Ele relata ter recolhido partes de Red Wolf e Luna sugere que ele venda esses materiais para ela, pois tem grande interesse e paga bem por qualidade. Após a recompensa dos esforços, o capitão lembra-se de discutir com o mestre da guilda sobre a expedição regular à Floresta Gaia para controlar o número de monstros. Ele lamenta a escassez de aventureiros de Rankar, necessários para lidar com o perigo da floresta. Takumi, um novato, explica que acabou de se inscrever para o Rank F, mas Granval confia nele devido à sua habilidade com os Red Wolves. Takumi percebe seu erro ao mencionar os lobos e segue em direção ao mestre da guilda, ignorando as objeções de Takumi quanto à participação na expedição. O mestre, surpreso com a inclusão de um novato, apesar de novato, já se adaptou bem ao mundo de Eldia em menos de um mês, inclusive ajudando Alan e Helena a se integrarem melhor à comunidade. O grupo Asas Brancas, formado por eles três, continua sua jornada como aventureiros, trabalhando 2 dias e descansando em cafés da manhã. Takumi, ao sentir falta de algo no pão que come, decide criar seus próprios recheios, já que os pães locais, embora simples e saborosos, não têm os recheios exagerados que ele apreciava em seu mundo original. Eles visitam a loja Trigo Dourado, onde Michelle os recebe para um pedido especial com seu pai, Rod. Apareceu um pedido de atendimento para Takumi no balcão da padaria, onde ele colocou potes de geleia e creme de baunilha. Teve que explicar esses produtos ao padeiro, que não os conhecia. Takumi gostaria que Rod, o padeiro, fizesse pães usando esses ingredientes. Rod, inicialmente achando estranho por nunca ter feito algo do tipo, decide ensinar o procedimento de avental, mostrando como a massa é simplesmente dobrada sobre os ingredientes. Michelle e seu pai ficam impressionados, e Rod demonstra sua habilidade ao repetir perfeitamente a técnica do jovem. Rod chama sua filha, Michelle, para ajudar com o creme de baunilha, enquanto Alan e Helena também querem participar. O padeiro é simpático e anima as crianças a participarem, até colocando o pai postiço para também colocar a mão na massa. Takumi aproveita para apresentar Anko, uma pasta doce feita de feijão vermelho. Ao longo das horas, todos trabalham juntos para produzir os novos pães, perdendo a noção do tempo em meio à atividade prazerosa. Após todo o esforço, os pães finalmente saem do forno, encantando Rod e Michelle com seu sabor. Impressionado, Rod pergunta se Takumi poderia vender esses pães em sua padaria, oferecendo uma parte dos lucros. O jovem não se importa com dinheiro, desde que possa comprar os pães. Rod comemora a possibilidade de experimentar novas receitas com os novos ingredientes. No dia seguinte, as Asas Brancas recebem a notícia de que subiram de rank, o que Takumi comemora por ter atingido o nível 13 rapidamente. Segundo Luna, a recepcionista da guilda, é incomum para novatos subirem tão rapidamente, o que deixa todos orgulhosos do trabalho em equipe. Luna oferece um labirinto para Takumi explorar, agora que ele tem permissão para missões mais difíceis. Ela menciona que perto de Sherin existe um labirinto subterrâneo de 15 andares, onde os aventureiros fazem expedições para obter recursos devido à falta de monstros de alto valor ao redor
da cidade. Takumi chama os filhos para partir imediatamente, mas Luna avisa que a caverna fica a meio-dia de distância a pé, além dos dias necessários para completar a expedição. Takumi está ansioso para explorar os primeiros andares do labirinto para ver como é. Luna, preocupada com a possibilidade de Takumi querer ir mais fundo, disfarça suas preocupações. Em pouco tempo, Takumi e seus irmãos gêmeos, Helena e Alan, já estão no terceiro andar, navegando com facilidade graças ao seu GPS mental. Eles descobrem que esse labirinto, conhecido como Labirinto da Terra, é habitado por monstros adaptados ao ambiente subterrâneo. Durante a exploração, um grupo de topeiras aparece. O pai pede cautela aos filhos, mas eles rapidamente derrotam os monstros. Takumi explica que é comum encontrar itens deixados por monstros derrotados nos labirintos, e os gêmeos encontram um simples bigode de topeira, que pode ser útil para algo além de fio dental. Continuando a exploração, eles encontram desafios maiores. Após um longo dia de exploração, eles cozinham uma refeição com carne dos monstros derrotados e montam acampamento. No dia seguinte, continuam explorando, enfrentando outros monstros e até encontrando um baú do tesouro no 10º andar. Com cuidado, eles abrem o baú, encontrando poções úteis e um confronto com um macaco selvagem, cujo pelo é o item mais valioso até então. Ao observar os gêmeos em ação, Takumi nota sua incrível habilidade e confiança em enfrentar desafios. No entanto, ele se preocupa com a possibilidade de um encontro com um monstro muito poderoso. Essas preocupações se mostram válidas quando uma nova ameaça surge, e surge uma cobra classe pedra. Pai pede para os filhos se afastarem, até que apela e faz um arremesso de distância e atordoa monstro com uma pedrada, e usa sua habilidade especial para finalizá-la. A seguir surge umas abelhas. Dessa vez ele deixa as crianças cuidar, mas pede para tomar cuidado com o ferrão da abelha, que pode ser bem perigoso. Pela primeira vez, enfrenta criaturas que não são facilmente atingidas pelos golpes, até que apelam para a arremessa à distância e surpreendem o pai, porque as pedras ganham uma força tão incrível que quase derrubam o teto. De toda forma, as abelhas permanecem intactas, então o responsável fica atento, por acaso alguma coisa fuja do controle. Os gêmeos continuam em busca da abelha, mas sem compromisso, como se fosse uma brincadeira. E o pai sabe disso, portanto, não pressiona as crianças a agirem como se fossem cães de briga enquanto brincam. O aventureiro organiza os itens que conseguiu até agora, como teia de aranha da terra e gelatina de slime. Nesse meio tempo, finalmente as crianças derrotam os insetos gigantes, ganhando porções de mel como recompensa, considerando que são itens valiosos. Em Eteldia, então ele libera as crianças para passar o rodo em qualquer abelha que esteja dando sopa na masmorra. Dito e feito, Allen e Helena partem para o próximo round. Após tanto trabalho, no final da tarde, já tinham itens suficientes para preparar uma refeição deliciosa, incluindo o uso do mel obtido como a cereja do bolo para finalizar em grande estilo. Com isso, Takumi serve aos pequenos rabanadas perfeitas que eles amam na primeira mordida. De repente, mais abelhas surgem no recinto durante a refeição. Então, Takumi deixa os filhos comendo e puxa a responsabilidade para si. Com um simples airshot, ele destrói a dupla indesejada, mas mais abelhas aparecem em seguida, atraídas pelo cheiro do mel. Uma vez que os gêmeos amaram o alimento, decidem cuidar do resto do enxame para ficar com o máximo que puderem. Na hora, Takumi percebe que aquilo ali poderia render um bom dinheiro. Com o passar dos dias, chegam até o 15º andar, o último do labirinto. Ao entrarem, deparam-se com uma minhoca gigante, fazendo um adulto se questionar se isso é algum tipo de piada. Seja como for, minhoca ou não, o bicho é gigantesco, e certamente o portão atrás deles não se abrirá novamente caso essa criatura não seja derrotada. Takumi experimenta o Wind Cutter contra a minhoca, mas ela é veloz e desvia do ataque. Além disso, o chefe é capaz de usar magia. Ele responde com Sandballs para cima do humano. Takumi destrói as esferas que concentravam o feitiço do inimigo e usa o Wind Arrow para derrotar a minhoca gigante. Certamente essa luta não foi o que o rapaz esperava, mas era o que tinha para hoje. De todo jeito, é estranho um novato ter derrotado um chefe de labirinto em segundos. Por isso, ele começa a suspeitar que as habilidades que o se passou para ele são meio roubadas, afinal de contas. Enfim, com a minhoca morta, são dropadas uma presa, uma pedra mágica e a carne do bicho. Takumi supõe que ninguém vai fazer questão. Com tudo resolvido, seus filhos de consideração acariciam a cabeça dele, elogiando-o pelo bom trabalho, assim como o pai faz com as crianças. Ao abrir o portão da sala, dão de cara com um dispositivo capaz de devolvê-los ao primeiro andar instantaneamente. Além disso, há um baú do tesouro lá dentro, com esferas de chamas explosivas, que é explodir após alguém colocar magia e se afastar da esfera até certa distância, como se fosse uma granada do mundo original de Takumi. Allen e Helena brincam com os explosivos, mas o garoto não acha uma boa ideia. Então guarda as esferas
feras rapidamente. Logo depois, voltam a ver o sol e se preparam para voltar para a cidade. Mas um lobo feroz surge no caminho. Olhando melhor, o garoto nota que é um ferir que ele ganhou através de um pacto que ele nem se lembra de ter feito. Por isso, imagina que é coisa do seu de caro. O Fendi interage com o dono como se fosse parceiro dele há anos, e até as crianças passam a imitar os gestos do lupino. Como o animal precisa de um nome, Takumi sugere Jowli, e as crianças aprovam. Entretanto, ao chegarem nas proximidades do muro da cidade, o pai avisa que não pode levar o Jowli porque ele pode assustar as pessoas. Por isso, pede para o lupino ficar dentro da sombra dele, através da magia das sombras, que as férias de pacto são capazes de oferecerem sem demora. Takumi visita Seal, que mostra uma saudade muito acima do esperado pelo humano. Sem dar muita bola para aquela recepção acima do tom, Takumi me pergunta sobre a fera de pacto. Mas não foi o deus do vento que deu o ferir, e sim o vassalo do deus da água, como uma forma de agradecimento. Olhando bem, Allen e Helena realmente têm habilidades voltadas para a água. Se obriga Takumi a levar um monte de recompensas para casa, além de dar direção de uma planície para onde eles devem ir para pegar outra fera de pacto. Depois desse encontro, após dias dormindo no chão de uma caverna, os Asas Brancas têm um dia de descanso merecido numa cama de verdade. No dia seguinte, chegando na planície que Seu indicou, eles dão de cara não só com uma fera, mas com duas. Um deles era da espécie tigre voador, um monstro de rank S que controla o vento e voa livremente pelos céus. O outro era um Thunderhawk, um falcão dourado que usa magias de trovão e possui uma velocidade invejável. Quanto aos nomes, Takumi decide colocar Fit para o tigre e Bot para o falcão. Inclusive, Seal já tinha até mandado as coleiras dos animais, então todos estavam devidamente equipados e domesticados para se juntarem aos Asas Brancas, para não dar problema no meio de outras pessoas. Essas coleiras podem colher junto com os pets, fazendo eles parecerem filhotes de gato e cachorro. As crianças ficam entregadas com a coleira e pedem para usar. Então, Takumi explica que não é uma boa eles usarem esse tipo de acessório, até porque o povo ia olhar bem feio para o adulto ao ver isso no meio da rua. Allen e Helena ficam tristes por não poderem compartilhar do acessório dos pets. Por isso, o tutor dá para eles cordões com pingente de anjo que é resistente contra ataques mágicos. Fora isso, o anel da perseguição revela a posição do usuário no mapa. Por último, ele presenteia cada um com uma bolsa mágica, porque assim eles poderiam pegar os itens que recolhem em suas aventuras. Feito isso, Takumi anuncia que é hora de voltar para a cidade. Por isso, recolhe. Bot mantém Fit Jaoli no porte pequeno. Chegando lá, Helena fica encantada com uma vitrine cheia de bichos de pelúcia. Então, Takumi leva até a molecada para dentro da loja. Takumi pergunta para a vendedora se as fitas disponíveis podiam ser usadas como enfeites de cabelo e por 50 moedas de ouro. Cada uma, o pai compra as fitas para dar um tapa no cabelo da Helena, que quando olha sua transformação no espelho, é amor à primeira vista. Vendo que a garota ficou feliz, ele pede para ela escolher outra fita. Então, Helena escolhe da cor preta porque é a cor do cabelo do pai dela. A atendente pergunta se a garota escolheu essa cor por amar o pai, e ela confirma que sim, deixando o rapaz todo bobo. Depois ele pergunta se o Alan também queria um laço daquele. Ele não parece interessado em um tipo de lacinho que não combina com o estilo dele. Durante a festa, a vendedora pede para testar novas roupas nos pimpolhos, e logo eles mostram charme com os modelitos modernos da loja. Takumi pergunta se foi a mulher que fez todas as roupas, e ela confirma, explicando que também faz trabalhos de costura. Entre as roupas, os gésmeos gostam mais de uma com orelhas de bicho. Takumi compra para agradar os filhos. À noite, enquanto a garotada dormia, ele pensava no que seria legal dar para Alan, como fez para Helena. Ele fica perdido para encontrar algo legal, mas no dia seguinte é acordado pelos filhos, ansiosos como sempre. Agora, com uma bicharada completa, a expectativa é maior, pois seria o primeiro dia de uma expedição à Floresta de Gaia. Ao chegarem ao capitão, as crianças ficam tímidas, especialmente quando um desconhecido se apresenta como vice-capitão. Seu nome é Isaac Reisner, e ele parece receptivo à participação das crianças, mas questiona se elas estarão seguras em rank A. Takumi se desculpa pela timidez dos garotos, tentando animá-los, mas vai levar tempo até eles se soltarem. Valt avisa que usarão carroças até a Floresta de Gaia e nota que alguém os observa de forma estranha. Durante a viagem, Isaac explica que levará cerca de 1 hora para chegarem à floresta, alertando as crianças sobre o possível tédio. 2 aventureiros presentes encorajam os pequenos, mostrando disposição para trabalhar em equipe. Conforme a carroça avança, Takumi nota que os filhos estão se acostumando, o que o tranquiliza. Chegando à beira da Floresta de Gaia, Valt anuncia o plano de caça, que durará 3 dias, com 3 batalhões diferentes seguindo rotas distintas para chegar ao acampamento. O capitão apresenta Rudolph do Dragão Breath, um rank A, e sua equipe: Iris, Gilm e Zack.
Impressionado, Takumi se mostra ansioso para trabalhar com aventureiros desse calibre. Durante o caminho, os gêmeos demonstram suas habilidades de percepção ao identificarem a presença de inimigos antes dos outros. Takumi avisa sobre um monstro vindo pela esquerda, usando sua percepção simples, mais eficaz que a magia de detecção do Jiwen. O grupo entra em modo de combate quando um Red Wolf surge da mata. Ao contrário dos outros, Alan e Helena ficam felizes e brincam com o animal, derrotando-o rapidamente. Takumi felicita os filhos pela vitória e pede para descansarem, dando chance aos outros de caçar. Walt questiona o que acabou de presenciar, lembrando do dia em que os gêmeos derrotaram um adulto na Guilda dos Aventureiros. Apesar da cena impressionante, o capitão ainda acredita que foi devido à baixa guarda do adversário, sem perceber que os filhos são verdadeiras máquinas mortíferas, capazes de trucidar feras selvagens com a sola do pé, como mencionei antes. Takumi me lembra que encontrou os gêmeos na floresta de Gaia. Os aventureiros ficam chocados pelo fato de 2 pivetes terem sobrevivido em uma mata tão perigosa. Isso explica muita coisa. Observando essa força impressionante dos 2 baixinhos durante a jornada, lamentava ter que colocar Takumi nessa fria, apenas esperando que ele se saia bem em seu propósito. Tudo o que podemos fazer é rezar aos deuses para que o trio permaneça seguro. Alan e Helena ameaçam a segurança ao correrem repentinamente para o meio do mato. O pai corre atrás para descobrir o que aconteceu e eles encontraram uma grama espiritual, uma erva medicinal com poderes mágicos, também usada como ingrediente para poções. Apesar de ganharem mais um carinho na cabeça por terem encontrado o item, Takumi me lembra novamente que eles não podem sair correndo feito doidos pela floresta. Mas, ao apelarem com carinhas tristes, o responsável cede e permite que eles façam o passeio pela floresta. Eles encontram musgos da rocha gosmenta, eficazes como remédios com outra utilidade, mas que podem causar brotoejas se houver contato direto com a pele. Isaac lembra quando seu capitão usava bastante esse musgo para tratar crises de coceira. Walt se anima para coletar o máximo desse ingrediente que puder. Mas antes que ele metesse a mão, Isaac adverte sobre o risco de brotoejas e dá uma bronca no superior, pois até as crianças foram mais inteligentes ao chamar um responsável antes de tocarem essa planta. Takumi me acha estranho essa dinâmica entre os dois, mas um dos aventureiros explica que sempre foi assim. Para piorar, parece que essa bronca vai durar mais de 1 hora. Então, Takumi chama os moleques e pede para eles fazerem algo ao pé do ouvido deles. Os gêmeos puxam a capa de Isaac e dão a ele um saco com os musgos, deixando o vice-capitão feliz da vida com o presente dos pequenos, o que fez ele esquecer de reclamar. Mais uma vez, Alan e Helena restauram a paz do recinto com suas habilidades variadas. No entanto, a paz é revogada com a aproximação de um High Orc acompanhado por 6 orcs menores. Rudolph se compromete a lidar com o chefe inimigo, enquanto Takumi se prepara para a briga. Walt diz que ele não aguentaria confrontar um orc, mas o garoto prova o contrário ao alvejar um dos monstros com seu clássico Windcutter. Ao mesmo tempo, os capitães enfrentam o restante dos orcs, enquanto Rudolph luta contra o líder deles. Após a vitória, Walt vai cobrar explicações sobre como o suposto aventureiro inexperiente fez um único movimento. Mas os gêmeos não gostam muito da abordagem do capitão e fecham a cara para ele como fiéis cães raivosos. De qualquer forma, o homem descobre que o rank F de Takumi é uma fraude e aponta para Rudolph para acertar o rank do sujeito quando eles voltarem para a Guilda dos Aventureiros. Takumi não entende como Rudolph poderia aumentar sua classificação apenas pedindo. Então o cara explica que a recomendação de um aventureiro de nível mais alto é suficiente para fazer o mestre da guilda subir o rank de alguém, dependendo do caso. Voltando à luta recente, Classe comenta que é muito raro um grupo de monstros como aquele estar na beira da floresta, e que o clima está extremamente calmo nessas redondezas. Isaac compartilha da mesma preocupação e considera que isso é um mau presságio. Walt anuncia que uma investigação completa será feita, mas os gêmeos interrompem a fala da autoridade e pedem para o tio fazer aquele lanche maneiro para eles durante a refeição. O capitão questiona como Takumi conseguiu o pão fantasma, que ganhou esse nome por ser extremamente raro nas padarias. Takumi me explica que o padeiro fez pessoalmente para ele, deixando Walt com inveja ao ponto de pedir uma mordida às crianças. Como elas recusam, o tutor delas se vê obrigado a dar outro pão desses para o crianção e decide compartilhar com toda a equipe da expedição.
Mais tarde, eles veem o sinalizador vermelho correndo pelos céus e se apressam para verificar a emergência, usando uma magia de vento para chegar mais rápido. Takumi carrega Allen e Helena junto dele, e eles notam 4 lobos sangrentos na cola de outro grupo de humanos, uma raça mais avançada do lobo vermelho. Como há feridos em campo, Takumi decide desembainhar sua katana da água e luta contra os lobos ao lado dos gêmeos. A vitória foi tão rápida que os demais membros da equipe já chegaram e tudo foi resolvido. Surpreso ao ver que Takumi é bem mais forte do que imaginava, Valt brinca dizendo que o garoto franzino parece mais poderoso do que parece. As crianças rosnam para o rapaz após isso, e Takumi me observa com as minhas crianças sem outra presença perigosa dessa vez, ainda mais potente. Pessoal, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para nos incentivar ainda mais a trazer a continuação desse anime.